Olá, turma do terceiro ano, aqui é a professora Ellen. Eu vou apresentar aqui a correção das semanas 3 e 4 do PET 1 de Biologia de 2021. Para essa semana, vocês não deixam de ler o PET e aqui no canal você vai encontrar as correções dos PETs do ensino médio de Biologia, tá? Pessoal, número 1, eu não estou copiando aqui para vocês o enunciado para que não fique longo o vídeo e para que haja melhor visualização, tá? Então vocês acompanhem pelo PET de vocês aí. No número 1, você tem que anotar as perguntas certas aqui, né? Quais são as afirmativas verdadeiras. E nós ficamos aqui com a letra B. E eu gostaria de dar esse truquezinho aqui para vocês, tá? Como você faz para decorar a classificação biológica? A classificação biológica começa pelo reino, depois vem filo, depois vem classe, ordem, família, gênero, espécie. E como você faz para decorar? Faz essa frase na sua cabeça. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Não ficou legal? Rato, reino. Frito, filo. Com, classe. Orégano, ordem. Fica, família. Gostoso, gênero. Experimente. Espécie. Então, por aí você já pode ver aqui, tá? A questão e anote a afirmativa certa. B de bola. Então, vamos para a próxima. A 2. Na 2, você vai ver aí, com base nas características e nos 5 reinos, responda as questões das propostas abaixo. Letra A. Cite a característica considerada exclusiva, ou seja, só ela tem, dos indivíduos de um único reino. Quer dizer, todos desse reino têm essa característica. Qual é? É o reino Monera, de bactérias, né? A característica seres procariontes, tá? Letra B, vocês vão ter aí no PET esta tabela, mas eu acredito que aí no PET veio a tabela mal formatada, porque você vai ver 3 colunas aí. Na verdade, seria 2 colunas, né? Qual é a característica? Ele dá lá a característica e você vai ter que responder qual seria o reino que contém essas características. Então, vamos lá. Na 1, espécies unicelulares e autotróficas só pode ser Monera, né? 2, espécies unicelulares e heterotróficas, ou seja, aquelas que precisam de se alimentar, né, para fazer a respiração, né? Então são as protistas, tá? Os protozoários. 3, espécies multicelulares e autotróficas, né? São as plantas, realizam a fotossíntese. 4, espécies multicelulares e heterotróficas, metazoa, reino animal. Legal? Vamos para a próxima. 3, questão 3, VUNESP adaptado. Esse eu copiei o anunciado porque eu achei muito interessante. O que divide os especialistas não é mais se o aquecimento global se abaterá sobre a natureza daqui 20 ou 30 anos, mas como se pode escapar da armadilha que criamos para nós mesmos, nessa esfera azul, pálida e frágil, que ocupa a terceira órbita em torno do Sol, a única em todo o sistema que fornece luz e calor nas proporções corretas para a manutenção da vida baseada no carbono, ou seja, nós, os bichos e as plantas. Que lindo, né? O enunciado é até poético, bonito, né? Mas o que ele quis dizer? Ele está dizendo sobre o consumo do carbono, né, no planeta Terra. Né? Você vê a queima aí de combustível fóssil causando o efeito estufa, o aquecimento global. E já não se discute assim quantos anos que isso vai acabar, se discute o que nós vamos fazer agora,
né? E pelo nosso estudo aí, que nós estudamos no PET, nós vimos que alguns tipos de espécies utilizam o gás carbônico para transformar em moléculas orgânicas. Cite esses reinos que conseguem. Resposta: reino Monera, as bactérias, dona, as bactérias elas consomem o gás carbônico, sim. As bactérias fotossintetizantes existe, tá? Que antes eram denominadas cianobactérias, hoje são as bactérias fotossintetizantes encontradas nos mares, tá? E em alguns lagos também. O reino protista, protozoário e as algas também, ó. Reino protista, que tem um protozoário aqui, um ciliado, que pode consumir o gás carbônico. E os fungos também, né? Que são consumidores e decompositores. E eu até assim pus essa foto aqui, pessoal, muito legal, que os cientistas desenvolveram essa bactéria, né? Chego a ficar com medo, gente, de tanto desenvolvimento aí de bactérias, de outras espécies que não eram coisas para se fazer, né? Essas coisas são Deus que faz. Eu sou contra a clonagem, eu sou contra, mas cada um tem a sua opinião, certo? Vamos para a próxima. 4. Enem. Para o reflorestamento da região desmatada, é a espécie 8. Ah, bom, lembrei que essa daqui vocês vão ter aí uma tabela no seu PET com um probleminha, né? No probleminha, vocês vão ver assim que ela quer reflorestar, a pesquisadora está fazendo assim, que espécie ela deve usar naquele reflorestamento, naquela recuperação da área degradada. Primeira coisa a se fazer é analisar esse gráfico que vocês têm e ver aí na tabela qual espécie que suporta mais a luz. Porque se ela está desmatada, essa área, é claro que ela vai precisar de espécies resistentes à luz. As primeiras espécies, depois que essas espécies crescerem, você vai poder plantar outras. Mas as espécies pioneiras, ou seja, aquelas que primeiro vão ali estar na área, são as espécies mais resistentes. Então, nós ficamos aí com a letra B. B de batom. Batom. Então, recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, isso é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como as espécies 2, 3 e 5. Ok? Depois vocês analisem com calma a letra C, D e E. 5. Observe o cladograma. Esse eu pus aqui a figura porque eu tenho que explicar, né, do que se refere um cladograma. O cladograma, difícil, né, essas palavras, pessoal. Mas o cladograma, ela é como se fosse uma árvore filogenética, né, de classificação dos organismos. Antes nós classificávamos os organismos através somente de suas características morfológicas, né? Hoje nós temos o conhecimento do DNA. Nós temos como sequenciar o DNA no laboratório e hoje nós sabemos que a evolução está ligada com a classificação dos organismos. Então vamos lá. Aqui ele pede, nesse cladograma, células que não possuem parede celular é uma característica representada pelo algarismo? Tá. Bom, então a gente já sabe pelos nossos conhecimentos que as paredes celulares a gente vai encontrar nas plantas, nos fungos. Então a gente nem precisa analisar, porque a 1, a guia 2 aqui, ó, tá ligada com esses reinos aqui, nem precisa analisar, né? Então, é algum desses aqui. Vamos lá ver. Entre planta e fungo, os dois têm parede celular, então não deve ser a característica 4 e nem a característica 3, né? Porque ambos têm, não vai diferenciar essa característica. Então vamos para a próxima. O que a gente tem? A gente tem aqui uma característica 5, dividindo o reino fungos do reino animal.
Então, provavelmente, essa característica aqui é que vai dizer que não possui aparelho celular. Vamos então ficar com essa resposta aí, deve ser a letra E, né? Deve ser a letra E aí. Você anota aí a número 5, tá? Agora, atividade 6. O estudo dos fungos, protozoários, vegetais e animais revela detalhes interessantes. São seres que apresentam semelhanças e diferenças. A respeito desses seres, podemos afirmar que fico com a letra B. Fungos e animais são heterótrofos e possuem várias organelas membranosas em suas células. Os primeiros, ou seja, os fungos, obtêm nutrientes por meio de absorção, e os segundos, os animais, em sua maioria por ingestão. Pronto. As demais alternativas vocês podem analisar e, segundo a tabela e seus conhecimentos, vocês podem ver que estão errôneas. E, finalmente, a 7, uma questão discursiva. Vamos ler? Nos sistemas mais antigos de classificação, os fungos e as plantas pertenciam ao mesmo reino, o que não ocorre atualmente. Com base nesse fato, cite 2 características que justifiquem a retirada dos fungos do reino das plantas. Bom, pessoal, eu citei 3 aqui para vocês. Primeira, fungos são seres heterótrofos, enquanto as plantas são autótrafas, tá? Segunda característica, fungos possuem parede celular de quitina, enquanto as plantas, parede celular de celulose. Terceira característica, fungos têm glicogênio como reserva energética e as plantas reservam amido. Então, tudo isso são características a ser consideradas para separar esses reinos. Eu agradeço a participação de todos. Curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Até mais!